Oi gente, no vídeo de hoje eu decidi falar sobre minhas 3 últimas leituras, que foram leituras que me trouxeram algumas reflexões ao longo dos capítulos, e eu amei demais esses 3 livros, e eu acredito que você vai gostar também. Então já deixa o seu like e continue assistindo esse vídeo. O primeiro livro que eu vou falar agora, ele foi lançado este mês e foi uma leitura que me conquistou do começo ao fim. Eu realmente amei o desenrolar dessa trama, que é o livro Um Caso Improvável. Nessa história a gente conhece a Izzy, uma personagem que tem medo de voar de avião, mas apesar do tumulto, do estresse, do feriado em voar de avião, a viagem pode ficar um pouco melhor quando Nate, um cara extremamente lindo, senta ao seu lado e é quase impossível não sentir atração por ele quase no mesmo instante. Como ela está ansiosa pela decolagem, Nate percebe isso e eles começam a conversar. No meio dessas conversas, eles acabam se conectando muito e eles nem percebem que já estão voando. Só que o pesadelo de Izzy realmente acontece. E é a partir desse momento que tudo vai começar a mudar na vida desses dois personagens, porque o avião cai. Esse acidente, é claro, foi capaz de modificar a vida de ambos. É a partir disso que a gente vai começar a acompanhar a trajetória de Izzy e Nate ao longo de 10 anos. Esse foi meu primeiro contato com a escrita da autora. E eu amei o desenrolar dessa trama. Eu confesso que eu fiquei completamente apaixonada com a forma que ela desenvolveu e desenrolou todos os acontecimentos. E nessa história embarcamos em 2011, que é quando o acidente acontece, quando o avião cai e as coisas começam a mudar na vida desses dois personagens. E a autora escreveu perfeitamente todas essas sensações que os personagens estavam sentindo e como esse impacto, essa queda, transformou a vida de ambos. E eu fiquei completamente presa nessa trama. E aí, com passagens de tempo e capítulos intercalados, a gente consegue entender perfeitamente toda a trajetória de Nate e de Izzy, como tudo foi transcorrendo em suas vidas, como houve diversos encontros e desencontros ao longo desses 10 anos depois do acidente. E quando a gente chega em 2021, que é quando eles finalmente se reencontram depois de muito tempo sem conversarem, que a trama fica ainda mais emocionante. Nos capítulos de 2021, além de ter ficado apreensivo em alguns momentos em saber como os dois iriam lidar com todas as situações que eles estavam enfrentando, também existe uma questão de guerra, porque o Nate, ele é militar. Então, nesse momento, nesse reencontro, nesses acontecimentos, a história ficou ainda mais marcante, mais emocionante. A autora soube explorar muito bem todos os pontos, soube trabalhar perfeitamente esse contexto emocionante e que em muitos momentos me deixou sem fôlego. E além de tudo, repleto de momentos marcantes, Um Caso Improvável é um livro que proporciona diversas emoções ao longo dos capítulos. É um romance que acaba instigando muito a curiosidade em saber como esses encontros improváveis irão desenrolar e como o amor tem um poder incrível em nossa vida, na vida desses dois. É um livro que mostra que um acontecimento inesperado pode mudar completamente a nossa vida, a nossa trajetória, principalmente o nosso coração. E como encontros podem curar a ausência, mas também pode parti-lo muito mais. Então essa é uma história que me conquistou de uma maneira única e me deixou completamente apaixonada por Izzy e Nate. Um livro que eu recomendo demais para quem ama obras que deixam o coração transbordando de amor, mas que também traz aquela pitadinha de drama essencial para os capítulos. Minha outra leitura foi um livro que eu já vi muita gente comentando sobre, algumas pessoas gostam, outras não, mas confesso que pra mim ele funcionou muito bem, conversou bastante comigo. E é o livro De Repente Adulta. Nessa história a gente vai conhecer a Beth, a personagem principal, que ela tem vários empregos temporários, ela nunca consegue se manter fixa em um único emprego, seus relacionamentos também não progridem tanto, e ela ainda dorme no quarto de infância na casa dos seus pais. A Beth, ela sabe que agora, com seus 31 anos, ela precisa encontrar um rumo em sua vida. Sabe que ela precisa estabelecer um compromisso consigo mesma, porém falta algo em sua jornada para que ela se sinta totalmente motivada em dar esse passo. Porém, algo inesperado acontece. Quando sua irmã e seu cunhado sofrem um acidente de carro, Beth se vê responsável pela sua sobrinha adolescente e pelo seu sobrinho pequeno. E é quando a história vai começar a acontecer e ela precisará encarar a vida de uma maneira completamente diferente da qual ela leva hoje. E eu começo dizendo que De Repente Adulta foi um livro que me conquistou do começo ao fim. Uma das coisas que mais me envolveu nessa narrativa foi a forma como a autora trabalhou os acontecimentos. O livro, ele vai muito além da capa. São acontecimentos marcantes, dolorosos e mudou completamente a vida da personagem e de todos à sua volta. A autora soube como trabalhar muito bem todas essas questões e deixou meu coração apertadinho em diversos pontos. Um outro ponto que eu também gostei muito dessa história é como é perceptível a mudança de estilo de vida da Beth e as responsabilidades que ela foi criando ao longo dos capítulos. No começo, nós temos uma personagem que não sabe muito bem o que ela quer da vida. Mesmo que seus 30 e poucos anos, ela ainda não conseguiu definir o seu lugar no mundo. Gostei disso na trama, porque, afinal, quando somos mais jovens, a gente sempre imagina que quando a gente chegar nessa
felicidade estaremos com a vida estável, com uma carreira maravilhosa, que a vida será perfeita, mas nem sempre é exatamente dessa forma. Muitas vezes precisamos nos reencontrar ao longo dessa jornada, precisamos recomeçar a nossa história, tomar decisões que mudam completamente tudo. Então ver isso retratado na obra acabou me conquistando bastante. Além disso, também tem questões de julgamentos alheios do que as pessoas pensam sobre a personagem, sobre suas atitudes. E isso é algo muito comum no cotidiano, afinal, sempre existirá alguém para julgar o jeito que levamos a nossa vida e as escolhas que fazemos e tudo mais. Mas como eu falei, a Beth foi amadurecendo ao longo dos capítulos, foi criando responsabilidades e isso sem dúvidas foi incrível. Sua vida mudou de uma hora para outra de uma maneira bem inesperada, mas é perceptível o quanto ela se dedicou em fazer tudo dar certo, em mostrar para todos, principalmente para sua mãe, que ela conseguiria cuidar de seus sobrinhos. Ela era capaz de ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. E além disso tudo, de todas as questões que eu já abordei, o livro ele também apresenta uma pitadinha de romance. E eu digo pitadinha porque ao longo dos capítulos nós percebemos sentimentos ocultos entre Beth e seu melhor amigo. Porém, eles não queriam estragar essa amizade. Então a história deles foi desenrolando aos pouquinhos e eu acabei gostando de como tudo foi conduzido. Então esse é um livro que tem uma boa carga emocional, além de explorar questões sobre amadurecimento, responsabilidades e escolhas e como nossa vida pode mudar de um dia para o outro. Não sabemos quando isso acontecerá, mas sempre existirá algo que nos fará enxergar as coisas com uma nova perspectiva. Então esse é um livro que conversou bastante comigo em diversos aspectos, mexeu com minhas emoções e eu recomendo demais a leitura. E a minha terceira e última leitura é um livro que me fez questionar: se você tivesse apenas o hoje, o que você faria de diferente? E é com essa pergunta que o livro Te Vejo Ontem acabou me conquistando bastante. Nessa história a gente conhece a Barrett, uma personagem que ela está empolgada em começar a faculdade, pois os seus últimos dias no ensino médio não foram tão legais assim, então ela está bastante expectativa para que esse ano na faculdade seja completamente diferente, seja extremamente bom. Porém, no seu primeiro dia de aula, Barrett acaba descobrindo que a sua colega de quarto é sua ex-melhor amiga da época do ensino médio. Elas não se falam mais devido a alguns acontecimentos. Além de tudo, ela acaba incendiando uma fraternidade, ela acaba se irritando com um colega de classe na aula de química e tudo isso é um completo desastre. Como se tudo isso não bastasse, na manhã seguinte, ao acordar, ela acaba percebendo que é 21 de setembro de novo. E ela não consegue entender como isso aconteceu, como isso é possível, mas ela está revivendo o mesmo dia e esse mesmo dia começa a se repetir por vários e vários dias. Só que aí, ela acaba descobrindo que Miles, aquele cara que irritou ela na aula, também está preso nesse dia. A diferença é que ele está preso há meses em 21 de setembro. Então é quando eles começam a compartilhar o que eles sabem sobre isso, como eles ficaram presos ali, como eles podem tentar desvendar esse enigma e voltarem para suas vidas antigas. Então eu começo dizendo que Te Vejo Ontem primeiro alugou um triplex na minha cabeça por conta dessas questões de viagem no tempo, vidas alternativas e infinitas possibilidades. Assim que comecei a leitura, eu achei que eu não conseguiria me apegar tanto à trama. Mas a leitura ficou extremamente envolvente quando Miles surgiu na história e eles começaram a compartilhar suas teorias sobre o motivo de estarem presos e tudo foi desenrolando e eles foram se aproximando. No começo não se gostavam, mas acabaram se gostando, foram criando um vínculo, foram criando uma conexão e eu gostei demais de como isso foi acontecendo. Só que além desses pontos mais complexos da leitura, a autora também apresentou diversas outras questões ao longo da narrativa sobre como o bullying pode afetar a vida de alguém e a dor por causa disso pode ser algo constante, ocasionando vários bloqueios ao longo da jornada de cada pessoa. Trouxe também uma questão de representatividade, mesmo que de uma maneira mais sutil, e algumas reações dos personagens como o ataque de pânico e ansiedade. A autora também trouxe muitas reflexões ao longo das páginas. O que você faria se ficasse presa em um único dia? O que daria para fazer diferente? O que precisaria ser diferente? Será que o problema está nesse dia ou em algo relacionado a ele? É impossível dizer, mas o que aprendemos com essa obra é que precisamos viver intensamente o hoje. Não sabemos se o amanhã irá chegar. E é claro que com tudo isso citado, também teve romance ao longo da trama. A autora soube como mostrar, mesmo que de uma maneira singela, os receios e traumas de Barrett, o que tanto incomodava Miles em sua linha do tempo, e como eles eram diferentes em diversos aspectos, mas também tinham muito em comum, como esse acaso acabou traçando essa possibilidade para eles. Esse foi meu primeiro contato com a escrita da autora e eu adorei como ela soube desenrolar tudo perfeitamente bem ao longo dos capítulos. Fiquei realmente apaixonada pelo desenvolvimento, pelas questões apresentadas e pelo desenrolar dos personagens. Então, Te Vejo Ontem é um livro sobre possibilidades, novos começos, novas oportunidades. Um livro com uma boa dose de humor e elementos essenciais que se completam perfeitamente ao longo da trama.
Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer minhas 3 últimas leituras. Como deve ter percebido, foram leituras que me conquistaram bastante. São obras que apresentam de alguma forma um pouquinho de carga emocional, mas também tem seus momentos de humor, seus momentos que conquistam muito o coração. E eu espero que vocês gostem de conhecê-las. Se você já leu alguma delas, deixa aqui nos comentários. Se ainda não, o link de cada uma delas está na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!